Elias Maluco, o traficante que assassinou o jornalista Tim Lopes, é encontrado morto em sua cela. Considerado um dos principais traficantes de drogas do Rio de Janeiro, Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto hoje na Penitenciária Federal em Catanduvas, região oeste do Paraná. O UOL apurou que o corpo foi encontrado com sinais de enforcamento. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente. Elias tinha 54 anos e estava preso desde 2002 por envolvimento no assassinato do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo. No mesmo ano, foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em maio de 2005, foi sentenciado pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver no caso Tim Lopes. Em 2013, houve uma nova condenação por lavagem de dinheiro. Em 2 de junho de 2002, o jornalista Tim Lopes, que na ocasião fazia uma reportagem sobre abuso sexual de menores e tráfico de drogas em baile funk na favela Vila Cruzeiro, bairro da Penha, foi sequestrado e levado por um grupo de traficantes, liderado por Elias Maluco, para a favela da Grota, no Complexo do Alemão, onde foi torturado e morto, após ter sido descoberto com uma microcâmera tentando filmar a venda de drogas no local. De acordo com depoimentos de traficantes ligados a Elias Maluco, presos poucos dias depois pela polícia, torturou o jornalista queimando seus olhos com um cigarro. Esquartejou o jornalista com uma espada de samurai, tendo em seguida o corpo do jornalista sido incinerado com pneus e gasolina, numa gruta conhecida entre os locais como micro-ondas. Após intensas buscas, os restos carbonizados do corpo de Tim Lopes foram encontrados no dia 12 de junho no cemitério clandestino da favela da Grota. O crime teve repercussão internacional e motivou manifestações contra a violência no Rio de Janeiro e em defesa da liberdade de imprensa, tendo sido um dos casos que levou a que o Brasil fosse apontado pela Comissão de Impunidade da Sociedade Interamericana da Imprensa como o terceiro país mais perigoso para os profissionais desta área nas Américas. Após uma caçada humana de 3 meses, liderada pela Cúpula da Segurança do Rio de Janeiro, a polícia lançou no dia 16 de setembro de 2002 a chamada Operação Sufoco, cercando o Complexo do Alemão com o objetivo de capturar Elias Maluco. Após 50 horas de cerco policial, foi capturado no dia 19 de setembro na favela da Grota, não tendo resistido à prisão. É dele a frase no momento da prisão: "Perdi, chefe, só não esculacha não", em referente à ânsia da polícia em prendê-lo. Elias Maluco foi condenado, em dezembro de 2002, a 13 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, num processo que envolvia o cantor Belo. Em 10 de novembro de 2003, foi condenado a 18 anos de prisão pela 23ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, pelos mesmos crimes no âmbito de outro processo. Em 25 de maio de 2005, foi condenado a 28 anos e meio de prisão pelo primeiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, formação de quadrilha e ocultação de cadáver no caso do assassinato de Tim Lopes. O traficante ficou preso no complexo prisional Bangu 1 desde a sua detenção até 4 de janeiro de 2007, quando foi transferido para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, juntamente com outros 11 chefes das facções criminosas do Comando Vermelho e Terceiro Comando, acusados de planejar queima de ônibus e os atentados contra delegacias e postos da Polícia Militar ocorridos no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 2006, que resultaram na morte de 19 pessoas. Após o início de uma nova onda de violência no Rio de Janeiro em 21 de novembro de 2010, Elias Maluco e Marcinho VP, que segundo o setor de inteligência da polícia teriam ordenado os ataques, foram transferidos em 25 de novembro de 2010 para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Em 18 de agosto de 2011, Elias Maluco foi novamente transferido, desta vez para o Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso. As investigações apontam ainda que somente na Baixada Fluminense, área supostamente comandada por Elias Maluco, o faturamento mensal de algumas localidades com o tráfico de drogas chega a 7,2 milhões. Deste valor, cerca de 20% do lucro
seria destinado às lideranças. A morte de Elias Maluco foi confirmada pelo DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Segundo o órgão, o local da morte de Elias passará por perícia da Polícia Federal. A família foi comunicada pelo Serviço Social da unidade. O DEPEN informa ainda que preza pelo irrestrito cumprimento da Lei de Execução Penal. O DEPEN informa que o local foi preservado até a chegada da Polícia Federal, que foi acionada para a realização da perícia. O comunicado não esclarece se os indícios são de morte violenta, natural ou suicídio. Ainda de acordo com o departamento, a família de Elias Maluco foi comunicada pelo Serviço Social da unidade. Júlia Fernandes, filha do traficante, compartilhou em sua conta no Twitter trechos de cartas que recebeu do pai nas semanas que antecederam sua morte, região oeste do Paraná. Júlia negou que a causa da morte do pai tenha sido suicídio. Essa carta minha mãe recebeu essa semana. Isso é a carta de alguém que estava pensando em suicídio? Toda a carta dele, ele dizia que não via a hora de estar com a gente aqui fora, cheio de esperança sempre. Só queria sair e aproveitar a família. O pedido de reintegração social por parte do traficante colocou em xeque também um possível suicídio, além da carta que escreveu à mãe de sua filha Júlia. Na carta em questão, Elias escreve também: recebi sua carta, demorou, mas chegou. Obrigado pelas palavras, você sabe que é minha eterna namorada e tenho fé que no futuro vamos curtir um pouco nossos netos. Às vezes me dá uma saudade forte que me faz mal, mas seu marido tá firme com esperança de dias melhores, disse a esposa. Em outra carta ele diz: saiba que teu pai te ama e sei que um dia vai ser você que vai cuidar de mim. Só faltam 6 anos para eu chegar aos 60. Estou ficando coroinha. Causa da morte não foi divulgada. A advogada Flávia Frois, presidente do Instituto Anjos da Liberdade, organização social que defende projetos na área de direitos humanos, disse que um advogado foi hoje a Catanduvas para falar com Elias, que teria demonstrado interesse em participar de um projeto de reabilitação. Estávamos em um processo com o Elias, que tinha pedido para ser inserido no processo de reintegração. O advogado pediu para falar com ele e informaram que ele não queria ser atendido. Estamos em estado de choque, disse Flávia. Questionando, o DEPEN informou que está aguardando o resultado de uma perícia para ter mais informações sobre o caso. Elias Maluco é o segundo preso do Rio encontrado morto em presídios federais nos últimos 5 meses. Em abril, Paulo Rogério de Souza Paz, conhecido como Mico, foi encontrado morto em uma cela na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde cumpria a pena. A suspeita é de que Mica tenha se suicidado com um lençol em sua cela. Voltando a Elias Maluco, Lucélia, que defendia o condenado pela morte do jornalista Tim Lopes, disse que tinha uma reunião com Elias às 16 horas nesta terça-feira. Quando chegou à penitenciária, funcionários da unidade teriam informado que ele não queria recebê-la. Somente depois ela descobriu que já estava morto. Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi preso em 2002, apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho, considerado pelas autoridades como um dos líderes do tráfico de drogas no Complexo do Alemão, quando foi preso. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em 2005 e pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. Em 2013, foi sentenciado a mais 10 anos, 7 meses e 15 dias de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Na semana passada, uma ação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil foram em endereços supostamente ligados ao Elias Maluco durante a operação que investigou crimes de lavagem de dinheiro no Comando Vermelho. Conforme as investigações do Ministério Público e Polícia, Elias Maluco era dono do tráfico de todas as favelas comandadas pelo Comando Vermelho na Baixada Fluminense. Dentro da facção, ele estaria abaixo apenas de Márcio dos Santos Nepomucemo, o Marcinho VP, que também está preso na Unidade Federal Catanduvas, no Paraná. As investigações apontaram ainda que somente na Baixada Fluminense, área supostamente comandada por Elias Maluco, o faturamento mensal de algumas localidades com o tráfico de drogas chegue a 7,2 milhões de reais. Deste valor, cerca de 20% do lucro seria destinado a lideranças.